2 de março de 2021, legítima defesa em foco. Senhoras e senhores, eu lhes disse que os 4 decretos do presidente Jair Bolsonaro a respeito da regulamentação, nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento, certamente atrairiam todas as baterias da artilharia do inimigo. Foi exatamente o que aconteceu. Só para que tenham uma ideia, apenas no Senado da República contabilizam-se, neste momento, 14 projetos de decreto legislativo com o propósito de sustar os efeitos desse ato normativo presidencial. 14 só no Senado. De acordo com um levantamento informal feito, outras dezenas estão em andamento na Câmara dos Deputados, somando 50 dispositivos, ou perto de 50 dispositivos, 50 tentativas no mesmo sentido. Essa luta é uma luta, obviamente, dentro do parlamento. E é difícil que prospere. Mas é um dispositivo que existe à disposição do parlamento ou dos parlamentares para tentar sustar os efeitos de qualquer ato normativo que se julgue de alguma forma impróprio, ilegal, inconstitucional, contrário ao interesse público, ou justificativas que possam ser encontradas em uma base constitucional de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Prosperar é difícil. Disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem interesse em que essa votação, que a votação desses projetos ocorra no mais curto espaço de tempo. Nós esperamos que esse interesse esteja relacionado com a ideia de que eles sejam submetidos a uma inexorável maioria e passem ao arquivo imediatamente. Na verdade, muita coisa se poderia dizer ou questionar sobre tais iniciativas, sob o ponto de vista do trabalho das comissões de Constituição e Justiça, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Mas é um caminho, digamos assim, aceitável em um dispositivo, em um ambiente de luta política. Por outro lado, eu lhes disse que os partidecos de sempre, a esquerdária de sempre, certamente buscariam o atalho. E esse atalho hoje está lá com os Supremos, né? Os semideuses do Supremo Tribunal Federal. Exatamente o que aconteceu. 4 ações diretas de inconstitucionalidade já se contabilizam no mesmo sentido, de acordo com o mesmo mecanismo cerebrino a que nos referimos. Ou seja, partidos com baixa representação, ou que, apesar de ter alguma representação, perderam muito de seu poder, apresentam uma ação direta de inconstitucionalidade, mal lastreada em argumentos supostamente constitucionais, e encontram lá um semideus que deu uma liminar, suspendendo o efeito dos decretos presidenciais. Que partidos são esses que já têm as ações? Os de sempre. PT, PSOL, Rede, Partido Socialista, PSB. Era de se esperar, porque esse é o mecanismo que mais tem chance de prosperar. É o mecanismo que contorna o campo de batalha político e que se vale do poder absoluto, hoje representado pelo Supremo Tribunal Federal. É, portanto, um mecanismo que viola as regras, mesmo que sejam aceitáveis, consideradas aceitáveis, de uma disputa política razoável, em base constitucional, em base regimental, colocando o poder executivo de um lado e o poder legislativo de outro. Isso não representa, em absoluto, crise. Isso pode acontecer por várias razões, em determinados momentos, em determinados cenários políticos. O flanqueamento do dispositivo normal político, que é representado por aqueles que foram eleitos
para realizar no Parlamento e no Poder Executivo a representação popular, esse flanqueamento que é extremamente danoso, extremamente negativo e no atual momento do país, profundamente desleal. Infelizmente, tem guarida com os semideuses do Supremo Tribunal Federal, e vem daí a deslealdade, porque o Supremo deveria ser o guardião da Constituição e não o representante de correntes políticas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas, como eu disse, as baterias todas do inimigo, da artilharia do inimigo, concentraram-se contra os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Isso era esperado. Talvez a melhor opção para o presidente fosse, aos poucos, tentar flexibilizar determinadas situações, utilizando o poder regulamentar dele, cirurgicamente, sob este ou aquele aspecto, para não atrair tanto os fogos do inimigo. Mas isso agora não adianta discutir, é claro, porque a opção dele, aliás, de surpresa, né, porque ninguém esperava, foi essa. Os 4 decretos foram editados e agora esse campo de batalha está formado. Vamos observar e vamos informá-los, como sempre fazemos aqui. Convém que todos, no limite de suas possibilidades, façam pressão democrática, respeitosa, mas muito incisiva, sobre todos os parlamentares, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, para que não prosperem as iniciativas de projeto de decreto legislativo. E quanto ao Supremo, só com os Supremos mesmo. Vamos ver. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.